Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Dr. Alexandre Bila e no Papo em 4 Estilos de hoje, professor, preparador físico Nuno Cobra, preparador de grandes personalidades também do esporte e também no ramo empresarial. Um bate-papo sensacional, tenho certeza que você vai gostar. Então agora com vocês, professor e preparador físico e mental Nuno Cobra. Fala pessoal do Papo em 4 Estilos, hoje um convidado ilustre, nobre, professor Nuno Cobra, professor, autor, palestrante, preparador físico e mental, paulista de São José do Rio Pardo. Professor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Papo em 4 Estilos, muito obrigado. Já declaro para todo mundo aqui, eu sou um fã do professor. Muitíssimo obrigado, professor, por o senhor estar aqui com a gente. Eu é que agradeço essa oportunidade para divulgar esse meu método de trabalho que deu tantos resultados extraordinários, né? Sem dúvida. Professor, diante de toda a carreira do senhor, que é muito conhecida, diga-se de passagem, o que motivou o senhor a progredir na carreira profissional, a ter mais e mais conquistas, seja com os atletas, com os esportistas? O que o motivou? Olha, tudo na minha vida foi acontecendo de forma absolutamente natural. Não houve nenhuma expectativa, eu não tive nenhum planejamento, eu praticamente me soltei com espontaneidade, fazendo aquilo que eu mais gostava, que era trabalhar o ser humano. As coisas ocorreram de maneira tranquila e foi como que sucedendo os desafios, e eu fui ali como que entrando com muito amor, com muita paixão, e tudo decorreu de maneira muito tranquila. Bem espontânea, né, professor? Que é assim que eu acredito que a maioria deve ser, né? Eu sempre falei, a vida é maravilhosa, né? Você apenas precisa estar muito presente no momento de cada acontecimento. E eu lembro que eu me formei na entrada da década de 60, e foi assim, me formei no dia 21 de dezembro, no dia 13 de janeiro, eu já estava trabalhando no Instituto Dona Paulina Souza Queiroz. Era o governo Carvalho Pinto, ele tinha criado um instituto que era o primeiro na América Latina, especializado na recuperação de excepcionais mentais. E ali eu iniciei o meu trabalho. Certo. E tudo foi evoluindo e foi acontecendo e foi inacreditavelmente extraordinário. De uma maneira natural, né, professor? Eu entrei com muita vontade e me apaixonei. Então, era aquelas praticamente 24 horas dedicadas àquelas crianças, né? Que bacana. Dali, do Instituto Dona Paulina Souza Queiroz, o funcionário público é complicado. Eu trabalhei
com muita vontade, e isso cria, sem dúvida nenhuma, um problema, porque eu tinha uma diretora, dona Yolanda, que, como eu comecei a me salientar muito, ela me demitiu. Aí eu fui parar no Instituto de Triagem de Menores Abandonados, na Celso Garcia. Chamava Abrigo de Menores. Certo. Naquela época, o Mário Teifelder era o diretor de menores, e ele tinha um dinamismo muito grande. Achei muito bonito, ele tinha um ônibus, e estava escrito assim, tinha a criança, né? Cuide de mim, que eu cuidarei do Brasil. E esse ônibus ajudava muito. Eu levava as crianças para a praia, fazia coisas completamente diferentes daquilo que a gente podia colocar como normal, né? Correto. Porque o protocolo não permitia sair as crianças abandonadas assim para a praia, né? Entendi, professor. Então eu tive que ser muito indisciplinado, muito arrojado, vamos dizer assim, porque não podia sumir os menores, né? Então eu colocava eles no ônibus, coração apertado, para ir, por exemplo, na praia. Tinha uma praia chamada Praia das Vacas, ali, depois da Praia Grande, que era uma praia do Estado. Tinha casa, tudo. Então, a gente levava as crianças lá e, com isso, eu fui conquistando a simpatia dos menores. E isso foi uma jogada muito espontânea, mas que funcionou muito bem, porque eles eram jovens delinquentes, né? Tinha de tudo. De tudo. Até crianças jovens já com assassino, ladrão, tinha tudo quanto é tipo. Mas permitiu que eu pudesse chegar no coração deles, né? Então, através do boxe, foi interessante. Eu tinha lutado boxe na minha juventude. E aí, eu entrei para dar aula a primeira vez, lembro como se fosse hoje. As pessoas chamavam os vigilantes, eles tinham lá um cacetete ali e falavam: professor, quer que a gente coloque eles em forma? Olha isso. Não, eles só vai fazer quem quiser. É claro que ninguém queria fazer ginástica, ninguém queria fazer nada. Mas aí eu dei uma parada de mão, fiquei de cabeça para baixo, eu ficava com uma mão só, aí eles ficavam curiosos. Aí vamos aprender isso aqui e tal, mas ali que eu ficava em pé, já começava a abandonar. E tinha uma coisa interessante também, que a hora que eu comecei a agrupar, falar com eles, com muito amor, era um discurso que eles não entendiam muito bem esse caminho, né? Certo. Então, eles falavam palavras duras e eu percebia que tinha um líder lá querendo avacalhar. E aí eu falei: bom, gente, vamos começar a aula lutando boxe. Aí eu chamava: vem você aqui, pegava aquele cara. Eu tenho 1,81 m, mas os caras tinham uns negão sarado lá, bem maior que eu. Certo. Eu punha a luva lá, entendeu? E dava um jeito lá e pá! Dava lá um outro, um cabo. E eles queriam vir para cima. Eu virava de costa, porque eles têm lá uma ética, por incrível que pareça, de não atacar a pessoa de costa. Mas eu estava com o olho na turma, um olho no cara lá. Se ele ia correr em cima de mim, eu ia sair correndo. Ia sair correndo, O cara é muito grande. Eu era muito forte, mas não era por aí, né? Claro. E aí eles não vinham, aí eu ia lá dar mais um jab,
no queixo, assim, na ponta do queixo. Sabe quando você bate aqui, desloca a pessoa, a terra, né? Ok, certo. Aí eu fui conquistando as pessoas, né? E quando eu comecei a levá-los lá para a praia, aí foi incrível, porque eu selecionei aqueles que tinham já gostado do trabalho. Eu comecei a fazer um trabalho com barra, em que eu era muito bom na barra, então chamava atenção, entendeu? E fui gradativamente desenvolvendo esse trabalho. Então, é engraçado que o senhor, então, começou a prática esportiva do exercício físico, né? Levando realmente não a uma preparação física e mental. O senhor começou realmente com as pessoas que precisavam da ajuda, né? Da sociedade, em todos esses aspectos, né, professor? Olha, realmente era complicado, porque a educação física na época era você deixar as pessoas mais fortes, entendeu? Não tinha esse leque de perspectiva que a gente tem hoje. E é uma história muito comprida, muito longa, onde eu pude participar de maneira mais estreita, colocando na própria educação física essa visão de utilizar o corpo não como fim. E esse foi meu lema, a minha bandeira. O corpo é um instrumento do cérebro. Nós temos que trabalhar a nossa mente, temos que desenvolver nosso espírito. E ele é um elemento de educação. Porque os recursos que tem um professor para educar uma criança, um jovem, que não seja através do corpo? Não existe. Não adianta chegar para a criança e falar, olha, você tem que obedecer, você precisa fazer as coisas direita, isso vai ser bacana na tua vida, vai ser importante. Não é por aí. Então, quando você faz com que a pessoa se apaixone pelas conquistas exuberantes que ela está fazendo com o corpo dela, ela começa a se envolver em algo que vai além de ficar mais forte apenas, entende? Ela realiza manobras, por exemplo, numa barra fixa, que a eletriza, que a emocione, a ponto daquilo ter uma recompensa emocional, que é o objetivo de desenvolver o corpo emocional, mental, espiritual. E aí tudo brotou naturalmente. Não tinha assim um objetivo de fazer isso. Isso foi se fazendo. Eu estava lá preocupado em melhorar o estilo de vida deles. Eu queria melhorar a saúde deles. E como eu trabalhava no pavilhão central, que era aqueles que já tinham 17, 18 anos, muitas vezes 20, 22, porque pela lei eles tinham que sair com 18 anos, mas isso não acontecia na prática. Então tinha pessoas lá quase da minha idade, que eu era muito jovem nessa época. E tive que lidar com aquilo lá e aquilo saiu. Eu não estava preparado para aquilo. Sim. Mas eu não queria só dar aula de ginástica. Eu não sei de onde saiu isso, mas sempre achei que nós precisávamos desenvolver a pessoa. E desenvolver o ser humano, evidentemente, não é desenvolver o físico, ainda que a saúde seja a base fundamental de tudo na nossa vida. Mas, através desse trabalho, eles vão se dando conta de como eles eram extraordinários. Correto. E aí, é claro, eu ia fazendo o trabalho para que eles percebessem a evolução que eles estavam tendo. Porque
quando a evolução que eles têm com o corpo deles passa a ser extraordinária, eles se sentem extraordinários, não é? Então, é um recurso que eu usei durante toda a minha vida. E hoje, passado 71 anos de trabalho, eu continuo usando a mesma coisa. Entendeu? Quando pega um empresário, um executivo, um homem de negócio, um profissional liberal que começa a trabalhar, ou um atleta, independente da modalidade, se é atletismo, se é boxe, sabe? Se é hipismo, se é tênis, se é vôlei, é sempre isso. Ele tem que perceber que aquilo que ele acha absolutamente impossível é apenas um estímulo para ele caminhar na busca daquela conquista. E usei sempre muito a barra, porque a barra é um recurso incrível. Porque no começo o cara de pendura na barra quase nem fica de pendurado. Hoje eu uso muito isso. Então você pega lá um empresário, ele às vezes está um pouco acima do peso, então ele de pendura não consegue nem balançar o corpo na barra. E aí eu consigo fazer isso. E aí aprendi muita coisa. Por exemplo, aquilo que você não deixa de fazer, você perde. Aquilo que você faz no decorrer da tua vida, você consegue fazer. Então, eu comecei a me dar conta que a idade é relativa. Então, eu criei a relatividade. Porque quando você consegue fazer algo que supera os teus... aquilo que você achava que você podia, é sensacional. Que bacana. Então, você vê, ele chega lá, mal consegue ficar lá pendurado, balançando. E aí eu vou lá, faço o exercício, ele vê e se empolga. Fala, mas você está dando um giro na barra, como é que pode, né? Pode. E o senhor é muito ativo na prática de exercícios também, né? Eu tenho visto muito nas redes sociais, o senhor também não para, né? Então, mas é aquele bacana para o ouvinte perceber que aquilo que ele faz na juventude dele, se ele continuar fazendo, e normalmente as pessoas param, porque você, quando está lá nos seus 18, 20, você vai fazendo. A um determinado momento, você arranja um trabalho, entendeu? Okay. Você casa, e aí aquilo fica para trás. E isso é mal. Porque se continuar fazendo, você não vai deixar de fazer, porque o nosso corpo é mágico. Ele se adapta de uma maneira impressionante, extraordinária. E você vai fazendo isso a vida toda. Porque o nosso corpo, ele tem essa possibilidade. Mas esse é um dia para a gente contar sobre o rejuvenescimento, em que esse negócio da idade é uma ilusão, né, que a sociedade coloca, porque o assunto é muito longo. Comigo, eu tenho hoje empresários que foram meus pupilos meus há 30, 40 anos, que estão bem jovens e fazendo as coisas até hoje. Então, não é um caso específico meu, é com todo aquele que começa, se dedica e tem ali uma sequência. Tem uma continuidade. Mas vamos lá, as suas perguntas, afinal, né? Não, professor, o senhor está dando uma aula aqui, eu estou adorando. Professor, é muito bacana essa história, porque muito se conhece o senhor como o preparador físico,
mas não sabe o início disso. E esse início é muito importante para que a gente possa entender que, para alcançar o sucesso, e eu considero que o senhor realmente teve o sucesso e tem o sucesso no mercado, ele não começa de uma forma rápida, tem uma continuidade. E quando eu falo disso, por exemplo, eu tenho aqui algumas relações de profissionais, o senhor foi o instrutor, né, diante da carreira. Vou citar vários aqui, professor. Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello, Mika Hakkinen, o Jaime Onsins, né, que foi considerado um dos 10 maiores tenistas da época, o Cássio Mota, também, que representou o Brasil na Copa Davis, Cláudia Monteiro, que esteve no ranking da WTA, Patrícia Medrado, também, uma ex-tenista, né, dos Jogos Pan-Americanos, Gil de Ferran, tem um aqui, justamente, né, o grande Ayrton Senna, que o senhor foi o preparador físico e mental. Então, desses todos, né, que o senhor pôde prepará-los fisicamente e mentalmente, psicologicamente, qual deles o senhor acredita que se dedicou de uma maneira intensa a todos os propósitos que o senhor tem como pessoa e como profissional de educação física? Ou todos se dedicaram de uma maneira unânime, professor? Olha, veja bem, você falou aí, vamos pegar aleatoriamente um deles, o Gil de Ferran. O Gil de Ferran começou a trabalhar comigo em julho. Ele não tinha nenhuma perspectiva de classificação. Certo. Estava lá bem rudimentar. Ele foi tão envolvente, ele se apaixonou tanto, ele foi tão dedicado, e aí é que está o mérito, porque muita gente fala assim, mas eu consigo, eu faço, eu aconteço. Ninguém faz nada. A gente não faz nada. Eu nunca fiz nada. As pessoas que têm, algumas delas, o talento do fazer, aquelas 5 letrinhas mágicas, que naquele começo com a Ayrton eu falava tanto, que é F-A-Z-E-R, fazer, as 5 letrinhas mágicas. O Gil fez tudo corretamente. Ok. Agora, você imagina, um cara que não tem nenhuma perspectiva em julho, no final do ano ele é campeão da Fórmula 3. Campeão da onde ele competia. Mostra o quanto dedicado ele foi. Porque uma coisa é você dizer para a pessoa, olha, você tem que fazer a barra, você precisa correr. Então, começa lá a correr 500 metros, 1 quilômetro, 2, 3. Daqui a pouco o cara está correndo 14, 16 quilômetros, 8 quilômetros. Não é fácil. A pessoa precisa querer. E não é todos. Esses aí que se colocaram e que foram tão espetaculares, pode ser até que não eram os melhores na época, com maior potencial, mas foram aqueles que se dedicaram, que fizeram. Porque uma coisa você fala para a pessoa, você tem que ir lá, segunda, quarta e sexta, fazer um morceguinho, que é um trabalho abdominal que você faz na barra. Aí o cara não faz. Então não acontece nada. Então o professor não faz coisa nenhuma. Quem faz é o aluno. Você precisa ganhar o aluno, você precisa apaixonar o aluno. Aí o resultado vem. Então, o caso do Gil, ele se dedicou apaixonadamente. Ele me telefonava, queria saber como é que era isso, tirar dúvida daquilo. E fazia. Porque não é fácil chegar para a pessoa e falar, você tem que treinar, fazer. Aí o cara faz, se apaixona, vai lá, corre, faz barra. Mas chega para ele e fala assim, olha, depois do almoço você tem que pegar uma horizontal. Eu lembro do Ayrton, ele detestava.
Falei, mas eu tenho que ir para a oficina, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Falei, não. Se você não pegar a horizontal, você está jogando fora o esforço que você fez. Porque a hora que você se alimenta, é o momento mais desgastante do seu organismo. Porque você transformar todo aquele alimento que você coloca com volúpia dentro do teu estômago, e aquilo saiu os aminoácidos, as proteínas, né? Saiu os minerais, as vitaminas aproveitadas, porque o intestino delgado é praticamente o órgão mais importante que nós temos, porque é aquele que capta tudo aquilo que você colocou no estômago e coloca na corrente sanguínea. Entendeu? Então, é impressionante como é importante ele ter essa necessidade do repouso. Aí ele treina que nem louco e quer treinar todo dia, porque a hora que ele descobre que aquilo lá fez ele ficar melhor, o cara fica maluco, ele quer fazer. Aí você tem que impedir que ele faça. É mais difícil ainda do que fazer o cara fazer. Porque o cara está tão envolvido, tão apaixonado, está vendo o resultado concreto à sua frente, que ele melhorou o tempo, por exemplo, na corrida de carro, entendeu? Ou que ele está jogando mais longe o dardo, ou que ele está pulando mais alta altura, ou que ele está saindo mais do chão para cortar no vôlei, ou que no tênis o cara está chegando em todas as bolas, não está cansando. Aí ele quer fazer todo dia. Aí você tem que convencer o cara que não pode fazer todo dia. Certo. E é difícil chegar para o atleta e falar para ele, olha, você fez trabalho colosso, mas até agora você não fez nada. Você só agrediu o teu organismo. Você estressou o teu organismo. Agora, o organismo reage e se transforma. Mas nós não somos uma máquina que põe na tomada e funciona. É todo um processo metabólico. É o cérebro discernindo, captando, e cada órgão fazendo a sua função magistral, de infinita beleza, e que aquilo só se processa se houver o equilíbrio entre o trabalho e o repouso. Aí você colocar na cabeça dele que ele fez tudo aquilo, mas no dia seguinte é que vai consubstanciar o resultado do esforço que ele fez, não é fácil. Porque o princípio é ele querer fazer mais. Ele está lá querendo fazer mais, porque aquilo deu resultado. E ele entender que é justamente não fazer é que vai fazer ele ficar melhor, é um desafio. Você entendeu como é que é as coisas? Professor, nessa mesma linha de segmento, eu verifiquei, o senhor tem um livro, que é A Semente da Vitória, que já está entre 600 mil a 800 mil livros, né? já vendidos. Esse livro saiu numa necessidade, depois de 10 anos insistindo, de colocar ali o resultado de todo esse meu trabalho. Então, ele acabou ficando realmente um livro muito prático, um livro muito profundo. E eu tive, na construção desse livro, a preocupação maior de torná-lo acessível a qualquer jovem, a qualquer criança que soubesse ler. Então, você pegar toda essa complexidade que é o funcionamento do ser humano e colocar lá de uma maneira que qualquer pessoa possa entender, foi o grande desafio. Então, ele ficou um livro didático, um livro fácil e profundo, e que ocorreu também sem nenhum planejamento. Aquilo foi brotando, foi saindo. Entendeu? E o que me chama a atenção, professor, aqui, é que o senhor escreveu a seguinte frase. Não, eu achei sensacional.
Não podemos esquecer que somos o que pensamos. Se você se acha vitorioso, você se faz vitorioso. Há que adotar sempre uma atitude mental positiva para ser sempre positivo. O que o senhor fala disso, professor? Mas, olha, é exatamente assim que funciona. Porque, veja bem, eu me dei conta, e isso foi lá atrás, quando eu trabalhava com o Pedro Peixeira, você deve ter visto no meu livro, eu me refiro muito a ele, foi o meu mestre, e ele me levava a perceber essas coisas maravilhosas. E que, se você não se der conta e se conhecer, você não vai chegar a lugar nenhum. Okay. Mas entender também que o universo parece que está ali conspirando para que cada um de nós, todo ser humano, dê certo, funcione, tenha saúde, tenha sucesso, realize. Essa é a proposta da natureza humana, do próprio universo. Mas o homem contraria a sua natureza, impedindo que as coisas dêem certo pelos processos anulantes da maneira como a nossa sociedade prepara nossas crianças, desenvolve os nossos adolescentes, os nossos púberes. Eles colocam com muito rigor, muita crítica. Como eu sempre falei muito claro nesse livro, que a criança chega da escola, né, toda alegre, e o pai quer saber o boletim, certo. A mãe fica escandalizada de ver uma nota vermelha. Então, o que falta para os pais? E esse é um elemento muito importante. Eles têm que aprender que a criança vai ser aquilo que você faz ela tomar conhecimento que ela é. Não tem como ela ser aquilo que ela não é. Só que todas são espetaculares. É claro, o ser humano tem suas falhas, por isso somos humanos, mas nós acertamos muito, erramos muito. Vamos acertar mais e errar menos a partir do momento que os pais dêem consciência para os filhos sobre os acertos dele e não faz como todo mundo faz, dando conhecimento ao filho dos seus erros. Então, ele chega o boletim, tem 8 notas azuis, sabe? 9 em geografia, 8 em português, 7 em história, não é tão maravilhosa. Certo. Mas se vem uma vermelha, uma só, ninguém vai falar elogio para os acertos que a criança teve. Então, que conhecimento ela vai ter dela? Porque o pai é sagrado, a mãe é a deusa da vida dela. Entendi. E ela diz, olha, você é um desastre. É inacreditável. Não dá para entender como é que você teve essa reprovação. Você, afinal de contas, não trabalha, não faz nada. E aí não consegue nem estudar. Você consegue estudar? Não tira nenhuma nota boa, né? Só uma, acentua o erro diante de tanta coisa bonita que a criança conseguiu realizar. Essa é a grande falha. E como nós fomos, nesse momento, principalmente da segunda infância, a hora que a pessoa começa a entrar no ginásio, lá 11 anos, 12 anos, 13 anos, massacrados, acentuando as falhas, os erros, você fica até tarde na cama, porque você pode chegar e falar assim, nossa, ele vai acordar o filho e o filho demora para sair da cama. Certo. E chegar para o filho e falar, filho, sabe que é uma coisa impressionante com você? A maneira rápida como você sai da cama. Ele vai sair rápido.
ou vai tentar sair mais rápido. Mas chega e fala, é incrível como você tem dificuldade de sair da cama. Nossa, eu tenho dificuldade de sair da cama. E isso, a criança, ela racionaliza, né, professora? Ela começa ela entende de uma outra maneira, né? A grande falha é da nossa escola. Eu nem sei para que existe escola, porque não se ensina nada que preste. Não faz o indivíduo, não forma o indivíduo. Você tem na escola, a única matéria que forma é a educação física. E não é levada a sério. As outras informam. Informam a geografia, informam a história, informam a matemática, informam o português, que é relevante, é importante, mas não é decisivo. Primeiro temos que ter o ser humano em toda a sua magnificência elaborada, otimizada. Okay. E você vai otimizar falando ótimo. Você não vai otimizar falando péssimo. É óbvio. E algo tão óbvio, até hoje, nenhum ministro da Educação, secretário de Educação, nenhuma universidade descobriu isso até hoje. Agora você fala, meu Deus, mas que coisa incrível. Bom, mas faz mais de 50 anos que eu falo isso. Mas é uma pregação no deserto, como foi a vida inteira. Quando não dizem que é um maluco, cara doido, uma visão horrível. E sobre essa visão que o senhor falou sobre a pregação no deserto, me chamou muita atenção sobre a dissonância, né, que existe em muitos fatores, né? E um deles que o senhor comenta sobre corpo, mente e espírito também entra na linha de método de treinamento, que o senhor tem um método de treinamento, né? E eu fui verificar uma entrevista do senhor que falava assim, né? O que eu aprendia na escola de educação física estava em dissonância com a evolução o senhor chamou eles de pupilos, né? Que o senhor tinha. E que na universidade simplesmente não aceitavam o ser humano como um todo indivisível. O espírito ficava de um lado, a mente ficava do outro e a emoção mais longe ainda, né? O que o senhor fala para a gente em relação a isso, professor? Olha, foi muito feliz a colocação aí, nem sei como saiu isso, porque é muito concreto, é exatamente isso que ocorre, entendeu? É muito dividido, é como se fosse departamentado. E o ser humano não é departamentos, é um todo absolutamente indivisível. Quer dizer, não pode ser dividido. E eles estão dividindo o tempo inteiro. Então, o único que forma não tem muita chance. E eu bati muito na própria Escola de Educação Física da USP para melhorar o currículo deles, para melhorar a formação dessas pessoas, porque elas são as únicas que vão educar. Porque, olha só, você dá um jogo de basquete, é uma brincadeira. Ok. Eu fiz muito isso como professor. Você está na escola, tem 40 alunos na quadra, você faz os times, coloca lá para jogar. Aonde está a bola, está todo mundo que nem abelha no mel. Certo. Não sabe jogo nenhum. Então, você cria uma oportunidade para fazer com que aquele cara jogue a bola para o outro. Só que o que ele tem na mão é o mais sagrado, que é a bola, no futebol, no basquete, que ele quer fazer o cesto. E quando, distraidamente,
ele acaba passando a bola para alguém que está melhor colocado, e esse alguém faz o sexto, ele vibra, porque ele se sente que ele participou daquela jogada. Aí você está formando um cidadão, ampliando na sua mente a visão de coletividade. Então, o esporte na escola é o único que vai dar essa formação do futuro cidadão, consciente da sua responsabilidade, mas consciente também do seu valor como peça atuante em todo o mecanismo da sociedade. Então, lá nesse jogo, você está formando esse cidadão apto a criar condições, você está socializando. A vida é aula de sociedade, um pequeno jogo. Sobre essa questão da emoção e da atividade, eu acabei verificando que, sobre esse propósito, o senhor tem um método de treinamento, né? E que, com esse método de treinamento, o senhor abordou aqui que o senhor foi motivo até de chacota na universidade, né? No meio acadêmico. E aí me vem à cabeça o seguinte, eu falo, poxa vida, né? Se foi um motivo de chacota, com método de treinamento, diante de todas essas personalidades que eu acabei comentando aqui, Ayrton Senna, Patrícia Medrado, Gil de Ferran, Cláudia Monteiro, Barrichello, Mika Hakkinen, Jaime Oncins, Fittipaldi, vamos fazer o seguinte, o que é esse método de treinamento que o senhor aplica, professor? Esse sucesso, né, do método de treinamento. Olha, é exatamente isso. É quando você está lá com a pessoa, otimizando os seus acertos. Você falou desses atletas todos aí, realmente eu dei minha vida por eles. O Mika Hakkinen é o único que eu trabalhei muito pouco. Nem posso dizer que eu trabalhei com ele. Ele é apenas um cara que muito concentrado, certo. Que uma vez ele colocou e saiu no Estadão, que me impressionou, que ele falou, aprendi com o Nuno a me concentrar tanto que hoje eu me concentro até para cortar um bife. Saiu assim, entre aspas, né? Mas ele é uma pessoa de um potencial extraordinário, de uma capacidade de, por si só, realizar tudo. E praticamente não fiz nada para ele. Outros eu trabalhei duro, mas todos eles foram excelentes pessoas que se apaixonaram pelo corpo e conseguiram resultados maravilhosos. Porque eles se dedicaram, se conscientizavam de que tinha que dormir cedo, que tinha que se alimentar bem e que tinha que trabalhar o corpo. Primeiro, o cardiovascular, que é a base de tudo, que dá sustentação ao trabalho que ele vai fazer no seu esporte, ou mesmo o trabalho que ele vai fazer depois na construção da mecânica do movimento, né? Que é o trabalho mais muscular. Ok. Professor, nesse sentido que o senhor aborda sobre o método de treinamento, tem duas coisas aqui, né? O senhor comentou uma vez que o Ayrton Senna, ele sempre gostava que explicasse tudo o que ele ia fazer, né? E aqui até o senhor comentou no início do nosso bate-papo. O senhor acredita que isso é foco de trabalho? O que chama a atenção do senhor num atleta? Num esportista, ou até nos empresários que o senhor atua? É humildade, a competência, a disciplina? O que o senhor acredita nesse sentido? Olha, eles falam muito do Ayrton, né? Olha, é impressionante
o foco desse rapaz. Ele era um gênio. E que muitas pessoas falam, nossa, o que você fez com o Ayrton? Olha, ele nasceu pronto. Nossa. Eu apenas melhorei as condições que ele trouxe no bojo da vida desde que ele nasceu. Ele era um gênio. Ele se daria bem em qualquer coisa que ele fosse fazer. Ele seria o melhor. Ele foi o melhor na Fórmula 1 porque era a paixão dele. Mas se ele fizesse qualquer coisa, ele seria o melhor. Porque ele tinha os quesitos básicos para despontar em qualquer lugar. Ele era obstinado. Então, o obstinado é acima da pessoa dedicada. Era obstinado, era uma obsessão. Ele queria ser o melhor, o melhor, o melhor. Okay. E ele não aceitava ser o segundo. Ele tinha que ser o melhor. Isso era dele. A genialidade dele, ele me encontrou, mas se não tivesse me encontrado, ele seria o gênio de qualquer jeito. Porque ele era, assim, uma pessoa totalmente diferenciada em tudo. Ele se dedicava. Você calcula que nós dávamos, por exemplo, 20 voltas na pista de 400 metros, dava 8.000 metros. Mas vamos supor que em 20 tempos ele tinha uma capacidade de concentração tão assustadora que eu acabei encontrando umas planilhas dele. Certo. E eu tinha na minha cabeça, mas é bacana quando você consubstancia, olhando lá. Tem 20 corridas, 18 ou 19, ele fez no mesmo tempo do segundo. Pode ser isso? Incrível, não? Chegar para um cara e falar assim, eu quero que você faça... Não interessa o tempo que você vai fazer. Você vai dar 5 voltas nessa pista, fazendo o mesmo tempo no segundo. Vai fazer 2 minutos e 37 segundos. A outra não pode ser 1 minuto e 36 ou 34, e nem superior. 38, 40. Tem que fazer aquele mesmo tempo. Agora, o cara correndo, fazendo o trabalho dele, perseguindo melhorar o tempo, porque todo dia ele tinha que melhorar alguma coisa. Okay. 1/100º de segundo, mas tinha que melhorar. E ele conseguia. E isso era algo dele. E o incrível é que ele fazia isso, e quando ele passava, eu apertava o cronômetro, depois que eu ia olhar o cronômetro. Até porque, mesmo que eu quisesse fazer, é tão rápido que eu não ia conseguir. Mas não, eu nem tentava. Ele passava ali que eu ia botar o pé naquela faixa dos 100 metros, eu pá, pá, pá. Em 20 voltas, 18 delas, seu mesmo segundo, é inacreditável. Eu falo isso, acho que as pessoas falam, não, esse cara está chutando. Está inventando aqui. Foi muito interessante, porque na ordem que eu estou fazendo aqui em casa, vendo as coisas, muito que está tudo entulhada, né? Certo. Em baús aí, eu tirando, aparece isso aí. Eu falei, meu Deus. Nossa, história. Emocionante, realmente. Vou chorar. Você vê aquilo lá e fala, meu Deus do céu, olha só isso. O que é isso? Sensacional. Incrível.
Professor, nesse sentido, tanto do exemplo do Ayrton que o senhor passou, quanto dos outros profissionais, esportistas, atletas, o senhor acredita que, então, disciplina, capacidade são fatores essenciais para atingir o êxito, seja na vida, seja no esporte? O que o senhor acredita? Eu acho que não existe disciplina. Eu nunca tive disciplina. O Ayrton nunca teve disciplina. Só que ele era daquele jeito que as pessoas chamam que é disciplina. Mas ele não fazia aquilo porque ele tinha que ter disciplina. Não sei se eu estou comunicando bem. Certo. Ele não tinha objetivo de ser certinho, de ser disciplinado. Ele queria fazer o melhor, fazer o melhor. E ele era motivado a fazer o trabalho exuberante. Porque quando o cara faz um trabalho muito bem feito, você fala, nossa, que disciplina. Mas disciplina é quando o cara tem que fazer aquilo na marra. Mas dele fluía, era natural aquilo. Ele não estava forçando nada para fazer aquilo, ele queria. Aquilo era a alegria da vida dele, era o entusiasmo da vida dele. Então, o termo disciplina, sabe, é muito errado. Né? Disciplina é o militar. Eu admiro o militar, porque se um superior fala faz assim, 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 ele tem que fazer assim, assim, assim. Mas ele não tem nenhuma vontade de fazer aquilo, mas ele vai lá e faz. Isso é disciplina. Certo. A obediência é cega. Então, não cabe ao cara que faz aquilo desempenhar as atividades. Né? Ele não é forçado a fazer aquilo. Aquilo brota. Tá certo. Brota. Que bacana. Acontece. Acontece. Professor, eu acredito que nós vamos chegar aqui ao final do nosso... aqui do Papo em Quatro Estilos. Tudo bem para o senhor? Você foi muito feliz com as perguntas muito oportunas. Ah, que bom, muito obrigado. Professor, antes da gente finalizar, eu gostaria que o senhor, se o senhor pudesse, por gentileza, nos dar a honra de pensar numa frase, numa palavra, para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo também pelo podcast, mas desde já eu agradeço demais o senhor pela oportunidade, já disse que eu sou um grande fã do senhor, e que é uma honra para mim, e gostaria que o senhor fosse homenageado, né, através dessas palavras, né, e que, na verdade, nós fomos pelas emoções, pelo que o senhor trouxe aqui, né, e quanta novidade, né, o senhor trouxe aqui também para a gente. Portanto, muito obrigado, o senhor ter disponibilizado o tempo do senhor aqui com todos nós, e se o senhor puder, deixa agora para a gente uma palavra final que realmente vai ser muito bem-vinda para todos nós. Olha, em primeiro lugar, eu volto a dizer que você me deu a oportunidade de contar um pouco do meu trabalho, do meu método, da minha vida, ainda que muito reduzido. Eu tenho que agradecer, poder levar para as pessoas algo que possa ajudá-las a viver, a melhorar um pouco o seu estilo de vida. A palavra que eu quero deixar para todos é uma coisa também muito simples, mas que é a palavra mais importante que pode existir. E é simplesmente muito curta. É o seguinte: acredite sempre. Porque acreditar algumas vezes não é o bastante. Acredite sempre. Você tem que sempre tem que ser decisivo. Porque se você vai fazer alguma coisa achando que não pode, que não dá, já está metade anulado.
Então, você tem que ir com decisão. Então, eu acredito que essa palavra seja a melhor que pode existir. Bacana. Muito legal. Acredite sempre. É isso aí. Pessoal, é isso aí. Professor, autor, palestrante, preparador físico e mental, Nuno Cobra, aqui no Papo em 4 Estilos. Pessoal, muitíssimo obrigado. A gente se vê semana que vem em mais um Papo em 4 Estilos. Professor Nuno, fortíssimo abraço. Muito obrigado mais uma vez. E é isso aí. Sucesso a todos nós e muito sucesso ao senhor também. Eu que agradeço. Muito obrigado a você. Me deu essa chance, essa oportunidade, de levar para as pessoas essa incrível oportunidade de fazer uma vida melhor. Acredite sempre. É isso aí. Valeu, pessoal.